Olá, chicos! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de espanhol, para mais uma aula de espanhol. E hoje a gente vai dar continuidade aí aos artículos. Na verdade, hoje a gente vai falar de um de forma específica, que é o artículo lo. A gente vai entender quando usar. A gente viu na aula passada que alguns equívocos aí com relação a esse artigo e que muitas pessoas que estão aprendendo acabam cometendo. E também a gente vai ver mais algumas regras de eufonia. Regras de eufonia, ok? Então vamos lá. Las funciones de lo. A gente tem aqui o artigo neutro lo, inexistente na língua portuguesa, é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. Primeira coisa, né, a gente tem que entender de fato como é usado, porque não dá nem para fazer essa relação com o português, porque a gente não tem esse tipo de artigo. A gente tem o artigo definido e indefinido, ponto. A gente não tem esse artigo neutro. Então a gente precisa entender como que ele é usado em espanhol, mesmo de forma direcionada. A gente vai ver aqui que uma das regras mais básicas, na verdade a gente até já comentou isso no vídeo passado, que ele nunca vai acompanhar quem? O substantivo. É a única certeza que nós já temos. Então já facilita, porque eu já descarto aí que ele não vai acompanhar o substantivo. Então ele vai acompanhar quem? Meu adjetivo e o advérbio. Eu tenho aqui, lo mejor de todo fue la fiesta. Então, mejor aqui é um adjetivo que significa melhor. Então, antes desse adjetivo, ele colocou lo mejor de todo fue la fiesta, que significa o melhor de tudo foi a festa. Então, ele substantivou aqui o meu adjetivo, né? Meio que cumpriu esse papel aí. Então, ele está ao lado do meu adjetivo, ok? La paz es lo más valioso sentimiento. Então, esse más aqui, ele é o meu advérbio, que significa mais. Então, ele está acompanhando aí esse advérbio. Então, é como se aqui na tradução, né? A paz é o mais valioso sentimento. Então, ele está aqui, ó, acompanhando o meu advérbio. Então, enquanto em português a gente coloca o garoto e eu posso colocar aqui o mais valioso e vai ter aí a mesma função, em espanhol ele só vai estar acompanhando aí o meu adjetivo, né? Mas não tem essa troca. No caso do espanhol, há essa troca. Eu não vou colocar aqui La Paz es el o más valioso. Eu vou colocar lo, porque é ele que vai acompanhar o meu advérbio e não o artigo definido, ok? É um artículo invariável, ou seja, traduzindo, ele não tem variação, ele não vai combinar gênero, ele não vai combinar número, ele é invariável, ok? Então ele sempre vai ser lo. Se você colocar los, aí ele deixa de ser artigo neutro e vai passar a ser o quê? Artigo definido, masculino. Então ele não tem essa variação, sempre vai ser lo. Se usa para substantivar os adjetivos, os advérbios e as orações introduzidas por ele, pronome relativo que. Toda vez que você tiver uma frase que tiver esse pronome relativo que, você vai usar aí o lo. No es lo mismo que el artículo definido. Então, não é a mesma coisa, foi justamente o que a gente falou agora, né? A questão aí de ter esse cuidado, de não confundir com relação ao ele, para não fugir de sentido, né? Ah, mas em português é assim. Então, ter cuidado, eu já escutei muito isso. Ah, mas em português não troca, não tem problema, né? Então, vamos colocar, não é que não vão te entender, né? Se de repente você colocar, mas é bom que a gente faça da maneira correta, né? Que escreva da maneira correta, que entenda da maneira correta. Então, vamos lá. Em outro momento que a gente também vai usar é com as expressões
coloquiais. Então aqui eu tenho o lo mais adjetivo mais que vai intensificar o valor do adjetivo. No sabes lo complicada que es mi situación en la oficina. Então aqui, você não sabe o quanto é complicada a minha situação no escritório, né? Então aqui é uma expressão, né? No sabes lo complicada, é uma expressão, né, coloquial, em que ele está dizendo que a pessoa não sabe o quanto. Então ele está intensificando quem aqui? É a palavra quanto. E se eu estou intensificando a palavra quanto, eu vou usar o lo e não o ele, porque aqui eu não tenho um substantivo, ok? As expressões coloquiais seguem aqui, agora dessa vez com advérbio, né? A gente tem no me di cuenta de lo rápido que passou este ano. Então, não me dei conta do quanto passou rápido este ano. Então, aqui ele colocou mais uma vez esse lo aqui, né? Ele está acompanhando o meu advérbio, né? Ele está intensificando aí. E um outro detalhe, né, que se não fosse usado aqui a questão do artigo lo, seria dele, né? Porque nós vimos até no nosso atendimento que há a contração, que também acontece em português, né, que o de mais o, dó, que aí acompanha, faz essa contração aí para acompanhar um substantivo. Em espanhol também tem, que é o de mais ele, que fica dele. Mas aqui, por eu não ter que usar um artigo definido ele, porque eu não tenho aqui um substantivo, aí eu vou colocar de lo rápido, tá? Separadinho, porque aí não teve contração, porque não é uma preposição mais um artigo definido, é uma preposição mais um artigo neutro, por isso não tem aí contração, tá? O lo mais o particípio mais que vai intensificar o valor do particípio, né? Que são os verbos terminados em ado e ido. Mira lo roto que está esse traje, ou seja, olha que rasgada que está essa roupa. Então aqui eu tenho intensificando aqui o rasgado, né? Que é o roto, para observar, mais o que aqui que também faz essa junção aí que a gente usa o lo, ok? Vamos agora para mais duas regrinhas aí de eufonia, tá? Que são um pouquinho parecido com relação ao que a gente já estudou, né? Que é justamente, voltando a esse conceito aí, é para evitar o quê? Para evitar a cacofonia, aquele som ruim, aquele som desagradável. Então, a gente tem a primeira, que é a questão do uso do Y. O Y, ele é usado para ligar termos. Assim como é usado em português para ligar os termos, né? Se eu digo João e Maria, eu tenho esse ezinho para juntar essas duas palavrinhas, para ligar, né? Então, em espanhol nós também temos, só que é usado Y, que é o Y. Só que nem sempre vai ser usado o Y. Por quê? Quando acontecer a cacofonia, para evitar a cacofonia, entra uma regrinha que tira o Y aí por um tempo. Vamos lá. Toda vez que você tiver a palavra seguinte, e essa palavra seguinte ela começar com I, ou HI, ou com Y, precedido de uma consoante, aí você vai substituir o Y por E. Ok? Então, só para a gente entender aqui com um exemplo. Eu tenho aqui França e Itália. Se aqui fosse Brasil a palavra, eu teria que colocar Y. Mas aqui eu tenho a palavra Itália, que começa com I. E não é só questão de começar com I. Além de começar com I, eu ainda tenho seguido de uma consoante, que é a letra T. Por isso, França e Itália. Hambre e impaciência, porque aqui eu tenho uma palavra que começa com I e tem uma consoante logo a seguir. Madre e hijo,
Aqui eu também tenho HI, né? Porque em termos de som, é como se eu tivesse o I, já que o AT, o H, ele tem um som neutro, assim como o português, e é precedido de uma consoante aqui. Madeira é ilo, madeira. Agora eu tenho o Y. Por que eu tenho o Y? Porque a palavra aqui, ela começou com HI. Só que quem veio logo em seguida? Uma vogal e não uma consoante. Então, se veio uma vogal, aí você vai colocar o Y. A mesma coisa que no exemplo seguinte. Água e hielo. Então, aqui eu tenho uma palavrinha que começou com HI e logo em seguida veio uma vogal. Dando prosseguimento. Agora a gente tem também uma outra regra, que essa regra é com O. Por quê? Esse O é como se fosse em português o ou, né? A conjunção ou, que é que dá aquela ideia de opção, de alternativa, né? E aí, quando você tiver, igual aqui, Espanha, Holanda, o correto seria você usar Espanha, se fosse o correto não, né? O costumeiro de usar seria Espanha ou Holanda. Só que aí aconteceria a cacofonia. Só daria certo se eu dissesse Brasil ou Espanha, certo? Que aí eu vou usar o ou. Seria um ou outro aí, ok? A gente usa, é o mais costumeiro de se usar, né, para dar essa ideia de opção, assim como a questão do Y. Porém, para evitar cacofonia, já que a palavra seguinte começou com HO, e seria essa situação também se começasse com O, eu tenho que trocar o U por U, ok? E diferente da outra regrinha que nós estudamos, que só vai acontecer se for precedido de uma consoante, nesse caso não, em todas as situações, tá? Se você olhou e viu que começa com O ou HO, você vai trocar, tá? Você vai trocar pela letrinha U, né? Pela conjunção U. Aqui eu tenho quaderno, o hoja. A mesma coisa, começou com H, O. Morrer, o hombre. A mesma situação. Eu troquei aí. Agora aqui, amigos ou inimigos. Voltou pro Ozinho normal. Por quê? Aqui eu tenho uma palavra que não começa nem com A, com HO e nem com O, ok? Nós temos 5, o 8. Mesma coisa aconteceu. Lembrando, gente, que só vai acontecer quando for a palavra. No caso aqui eu tenho, por extenso, 8 e aqui eu tenho o algarismo. No caso do algarismo, segue aí, na hora de escrever, você vai escrever com O. Considere esse acento aqui foi um errinho aí de digitação, tá? Mas aqui você vai usar o O tranquilo, tá? Porque você tem aí o algarismo e não por extenso, quando for escrever. Mas aí se eu for escrever e falar, né, e for por extenso, aí eu tenho que trocar para evitar a cacofonia, ok? Então, nossa aula de hoje foi justamente falando sobre essas duas regrinhas de eufonia, que é com a questão do Y e do O, né, que há essa troca, e também o artigo neutro lo. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a nossa próxima aula.